O Brasil deve bater recorde de importações de aço neste ano, mesmo com as tarifas de proteção em vigor. O professor de Relações Internacionais do IBMEC, doutorando em Economia, Pedro Hudson, conversa agora com a gente sobre os efeitos limitados dessas medidas, os impactos para a indústria nacional e o cenário econômico por trás desse assunto. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, pessoal. Pedro, o Brasil renovou as medidas de proteção para conter a entrada de aço estrangeiro, mas os dados mostram que as importações seguem crescendo. Por que essas tarifas não estão funcionando como esperado? Certo, então, como vocês falaram, né, o Brasil renovou a tarifa de importação, que não é uma tarifa baixa. Hoje ela é uma tarifa de 25%, e essa tarifa ela foi colocada ali depois de uma grande pressão das empresas, das siderúrgicas, tendo em vista essa preocupação com o futuro da indústria siderúrgica do Brasil. Eu acho importante ressaltar que digamos assim, essa dita crise da indústria siderúrgica não ocorre só no Brasil, ela também afeta outros países da América Latina. E a questão é que nós estamos importando aço de onde? Estamos importando aço da China. Acontece que o preço do aço chinês ele é tão baixo que mesmo com a tarifa de importação colocada pelo governo brasileiro de 25%, ainda assim as empresas preferem importar o aço chinês, porque mesmo com essa tarifa, o aço chinês chega mais barato do que o aço nacional. Pedro, você toca aí no assunto, que é a questão do preço do aço chinês ser mais barato. O setor, inclusive, diz que essa competição por preços mais baixos fica se transformando num fator decisivo para essa discussão. O que tem por trás dessa diferença de competitividade entre o aço brasileiro e o aço de fora, especificamente o aço chinês? Então, veja bem, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo ali, na década de 2000, entre 2000 e 2010, um período em que a economia chinesa cresceu muito, um período em que o governo chinês investiu muito, tanto na parte industrial quanto na parte imobiliária. Então, era um período que a economia crescendo muito, a renda das famílias chinesas crescendo muito, muitos chineses migrando da zona rural para a zona urbana. Então, foi um cenário em que a China demandava muito aço para conseguir suprir essa demanda da indústria e do setor de construção civil. Foi um período que, inclusive, que para dar conta da demanda interna de aço, a China importava muito aço, em especial da América Latina, em especial do Brasil. Nós exportávamos muito aço para os chineses entre 2000 e 2010. O que aconteceu de lá para cá? Ao mesmo tempo que a China importava muito aço para dar conta da sua demanda interna, a China também começou a incentivar a indústria siderúrgica local. Então, a produção de aço dentro da China também começou a crescer. Cresceu, um setor que cresceu puxado não só pela demanda dos chineses e que teve ali um apoio do governo chinês em troca de subsídios. O governo chinês subsidiava ali diretamente o setor siderúrgico e isso impulsionou a siderurgia chinesa. Nos últimos anos, o que nós tivemos é uma desaceleração no ritmo de crescimento da China. Então, o ritmo de crescimento da economia deu ali uma esfriada. No mesmo cenário, nós passamos ali pela crise econômica mundial gerada pela pandemia de Covid, e é nesse cenário em que a demanda interna da China por aço caiu de forma muito brusca. Então a China se encontrava num cenário em que tinha uma produção crescente de aço, importava muito aço da América Latina, em especial do Brasil, mas a demanda por esse aço estava caindo. Então a China muda sua lógica. De um país importador de aço, a China se torna um país exportador de aço. Toda aquela organização que o governo chinês consegue dentro da siderurgia nacional, que até alguns anos antes era utilizada para atender a demanda interna, a partir daí, então, a China começa a colocar no comércio, no mercado internacional, esse aço, já que você não tem uma demanda interna agora tão aquecida como tinha antes. E aí a China vai entrar no mercado mesmo, inundando os outros países com seu aço, e isso vai afetar diretamente a indústria siderúrgica aqui no Brasil. E aí
fazendo essa contextualização, volto na sua pergunta central. Por que essa diferença de preço? Por duas questões. Primeiro, a capacidade de produção em escala que a China possui. Muita mão de obra relativamente barata, eles têm ali uma capacidade de produção industrial, as siderúrgicas da China, elas têm uma capacidade de produzir em escala muito grande. Soma-se a isso o fato de que a China é constantemente acusada de adotar uma prática comercial no setor de aço não muito, digamos assim, não muito transparente. Ou seja, o que a China faz, segundo alguns países? Ela aumenta cada vez mais o subsídio do setor siderúrgico para garantir que o aço chinês continue sendo vendido no exterior, mesmo que com uma margem de lucro muito, muito pequena. Então a China joga ali o produto dela com um preço muito baixo no mercado, uma margem de lucro muito pequena, mas que de certa forma compensa para as indústrias siderúrgicas, porque elas têm o subsídio do governo, e aí as indústrias de outros países, como a do Brasil, não conseguem fazer frente a essa política de produção em escala acompanhada de uma política de fortes subsídios, que é a política do governo chinês. Professor, só para a gente encerrar, como é que esse cenário afeta diretamente Minas Gerais, que tem uma base siderúrgica tradicional e muito forte? Olha, é importante ressaltar que historicamente, a indústria siderúrgica em Minas ela é muito forte. Assim, não só a siderurgia por si só, mas setores correlatos, como, por exemplo, nós somos um estado que a nossa pauta de exportações, historicamente, ela é dominada pela exportação do minério de ferro, por exemplo. Assim, Minas, nos últimos anos, tem conseguido se reduzir, ainda que de forma muito tímida, a sua dependência da exportação de minério e de aço. Então, já desde o ano passado, a exportação dos produtos agropecuários de Minas superou a exportação do minério, mas é importante ressaltar que a indústria siderúrgica aqui ela ainda é muito importante para a nossa economia, gera muitos empregos. Nós temos aqui um exemplo clássico de siderurgia mineira no seu sangue ali, uma siderurgia que nasceu aqui em Minas, que é a Usiminas, ali na região de Ipatinga, e é um cenário em que essas indústrias, então, acabam tendo que desligar os fornos, porque não adianta, elas produzem e não tem comprador, porque só preferem, então, comprar o aço chinês. E aí, então, essas indústrias, como eu citei, a Usiminas e mesmo outras empresas siderúrgicas instaladas aqui em Minas, como a Gerdau, a Belgo, a ArcelorMittal, elas, então, acabam demitindo funcionários porque elas fazem um corte de produção.